Mas é essa mancha, vejam, essa mancha tem 1.135 municípios, tem 22 milhões de brasileiros, ou seja, a metade da Argentina, e tem desses 22 milhões de brasileiros, 8 milhões e 600 no mundo rural, onde é muito mais complicado você garantir a água e o abastecimento com tratamento adequado e tudo mais. Onde chove em média de 300 a 800 milímetros nessa região, mas tem uma evaporação naquela proporção de 2.500 milímetros. Então, muitas vezes, fazer pulmão de abastecimento d'água, guardar a água, nem sempre é uma coisa correta se tem outras alternativas, a menos que não tenha outra, porque você pode guardar a água e, quando for ver, o sol levou a água, né? O calor levou a água. Então, esse é o quadro do semiárido mais povoado do mundo. E nessa área, e aí é uma coisa importante que se coloque, a água foi, durante muito tempo, instrumento de dominação. Ou seja, o ter a água era uma forma de subjugar as pessoas. Você se imagine, as mulheres que estão aqui, né, no interior de um pequeno município do Nordeste, num tempo desse de estiagem, os maridos saem em busca de trabalho fora, você com 3, 4 filhos, e a água chega, a água não chega, a água que está acumulada se acabando, e chegar os velhos coronéis e dizer, ou você vota comigo, ou não tem água. Né? É o instrumento de ultrajar a cidadania, de humilhar, de quebrar exatamente a liberdade durante muito tempo. Né? E a construção dessas alternativas é a construção também não só de saúde, de cidadania, mas também é de liberdade, é também democracia, também a capacidade das pessoas poderem se expressar da maneira que entenderem que deve. Né? Então, podemos passar. Isso aí, na verdade, é o que tem de água potável proporcionalmente no globo, na Terra. Veja, para dar uma ideia a gente, que a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que cuidar, né? Porque essa imagem, ela dá muito bem conta do quanto a gente tem que observar essa questão como central. E para nós, que estamos na região de semiárido, que a água hoje já faz a falta, imaginar num processo de mudança climática e de aquecimento global, imagine qual é a situação. A água que está reservada evapora mais, a temperatura sobe, quer dizer, é aonde, e a gente vai ver isso nos estudos da mudança climática que aponta. Mas vamos fazer uma comparação assim com o mundo, né? Mesmo no semiárido do Piauí, por exemplo, que as pessoas imaginam, o Piauí tem muita água de subsolo, né? Então, o Piauí tem tanta água, em tese, a reserva de água, quanto os Estados Unidos da América têm proporcionalmente para os seus habitantes. Os baianos, tanto quanto os franceses, os pernambucanos, tanto quanto os alemães. Né? E quem está no Agreste, essa região que eu falei há pouco de transição, que tem uma situação muito difícil, 800, perceba que é quase menos de 10% do que tem o Piauí, mas mesmo assim é o dobro do que tem Israel. Eu coloco isso para mostrar que é um desafio do globo. Né? Se é desafiante para o Piauí, é desafiante também para os Estados Unidos, é desafiante a realidade na França, é desafiante a realidade na Alemanha, enfim. Podemos ir. E aí eu coloco um dado mais quente, mais atual. O mapa verde é o ciclo de chuva, né, que eu falava há pouco, que chega até 800 milímetros por ano. O mais verde é 800 milímetros por ano, então não é muita chuva. Dos últimos 30 anos, ele choveu do jeito que está à esquerda. Aqui, e o mapa mais claro é a chuva de outubro a março, que seria o inverno da parte do sertão, né? O inverno seria
essa estação, ou seja, nós estamos vivendo agora a maior estiagem dos últimos 50 anos. E depois de um inverno ruim de 2011, que não deixou nos reservatórios a quantidade de água que normalmente se deixava. Podemos ir. E aí o contraste, né, que não é comum só a Pernambuco, mas a outras áreas, a mudança do clima dá eventos como esse que está embaixo da foto. Nós tivemos em 18 de junho de 2010, o que a Serra teve aqui. Nós tivemos chuvas intensas numa noite, 80 mil pessoas desabrigadas, 16 mil casas destruídas, 30 mil pessoas tendo que usar quase 400 abrigos, né, 300 escolas, dezenas de pontes, 63 pontes de ligação entre comunidades, ou seja, isso aconteceu em Pernambuco, com uma onda leste, que é um fenômeno raro, normalmente essa chuva cai dentro do mar, e caiu nessas cidades da Zona da Mata, cidades que a gente viu crescer no Brasil nos últimos 40 anos, o Brasil 40 anos atrás era um país rural, nós resolvemos urbanizar o Brasil quando a economia parou. E aí o retrato são as cidades brasileiras, né? Não tem mobilidade, não tem habitabilidade, não tem um bocado de coisa, porque nós desmontamos a população do campo para a cidade no tempo em que a economia foi mal, onde faltava dinheiro para tudo, faltava dinheiro para fazer casa decente, para fazer escola, para fazer corredor de ônibus, para fazer tudo mais. E hoje estamos vivendo o que plantamos. E, do outro lado, a estiagem, ou seja, nós estamos tendo, num estado da federação, o exemplo do que é a mudança envolvendo água. O mar sobe, desarruma 18 pontos da costa. A água cai muita, destrói cidades e a água falta numa outra realidade, ou seja... E é isso, o diagnóstico básico que nós fizemos era esse lá em 2006, né? Sistemas ineficientes, falta de água de oferta, distribuição. Muitas vezes você tem o manancial, mas não tem onde tratar. Aí você tem o manancial, tem onde tratar, mas não tem como fazer a grande distribuição. Aí você tem o manancial, trata, chega na cidade, mas não chega na casa das pessoas, porque tem redes de 30, 40 anos atrás. Enfim, podemos passar. A partir daí, nós colocamos entre os objetivos estratégicos, no mapa da estratégia, que é a forma que o governo se organiza, ou seja, nós temos uma forma própria de organizar a gestão, implantamos isso com um grande esforço, e a gestão se dá por objetivo estratégico, não é por setorial, e um dos objetivos estratégicos é exatamente esse, universalizar o acesso à água e esgotamento sanitário, e fazemos o acompanhamento desse objetivo e das 32 metas que nós cravamos agora no segundo mandato, que são os grandes sistemas que vamos ver adiante. Podemos passar. Esse objetivo e essas metas são monitoradas mensalmente, né, com um project, cada projeto desse tem linha do tempo, responsável, etapas, que são várias, porque para fazer um manancial desse é projeto básico, projeto executivo, licenciamento ambiental, processo licitatório, recurso para fazê-lo, e tudo que e tem esse tipo de monitoramento, podemos passar. E o resultado é assim, a gente tinha 500 mil pessoas só, de 8 milhões e 900, que não era submetida a qualquer tipo de racionamento. Hoje, nós tiramos 3 milhões e 600 a mais do racionamento. Ou seja, a própria cidade do Recife vivia. O Palácio do Governo recebia água um dia e 2 sem água, né? Quando esse dia era muito longo ou muito intenso, normalmente, no segundo dia, entrava carros de abastecimento, pipa do Corpo de Bombeiros ou coisa do gênero, para colocar lá nas cisternas do Palácio do Governo. Nós tínhamos 18 cidades só que não tinha rodízio, estão ali as cidades, vejam, quase nada. Esses sistemas os sistemas que não tinham rodízio de água. Não quer dizer que não tivesse bairros aqui que não estivessem sendo atendidos, mas
Nós saltamos de 18 para 83 cidades hoje, que já não tem mais nenhum tipo de rodízio. Podemos passar. Com vários sistemas, entre eles esse que é o mais importante da região metropolitana, com redução de perdas, com telemetria, usando ferramentas de tecnologia de informação que são atuais para medir e perde mais da metade antes de chegar à casa das pessoas, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista tudo que a gente viu antes da escassez da água. Você produzir e perder a metade do que produz, quer dizer, que se tiver uma empresa que faz carro e perdesse metade dos carros que faz, metade dos caminhões que faz, não é possível, né? Quer dizer, então, sistemas como esse, usando essas ferramentas, usando iniciativas, por exemplo, de utilizar a água que sai das próprias grandes adutoras para gerar energia, porque as companhias de água são as maiores consumidoras de energia de cada estado. Né? No estado de Pernambuco, a maior consumidora de energia é a companhia de água, é o maior cliente da companhia de distribuição de energia. Mas ela tem muita energia a fazer nas quedas d'água das suas próprias aduções, e essa foi uma iniciativa que vai nos legar até 14 a economia de pelo menos 1/3 da energia que nós consumíamos antes do programa de eficientização energética. Podemos passar. A PPP do saneamento, que é uma iniciativa para a gente poder cuidar da saúde, cuidar dos mananciais nossos, e fizemos isso com um grande e intenso debate com a sociedade, com o próprio campo político de que eu venho, né, mas é uma iniciativa que é a maior PPP no Brasil de saneamento. Em 12 anos nós vamos universalizar o saneamento na região metropolitana do Recife, com os investimentos que já estamos fazendo e completados por essa PPP, que foi apresentada fora do Brasil, nos grandes encontros de engenharia, cujo edital já está na rua, depois de uma grande sabatina nos órgãos de controle, e que nós torcemos que haja muita disputa para que a gente possa, quem sabe, até encurtar esse prazo e fazê-lo com garantia e de uma boa regulação dessa parceria público-privada. Podemos passar. São várias iniciativas, não existe uma solução única para a questão do abastecimento d'água. Desde barragens assim, podemos seguir, até poços, podemos passar. Pequenos sistemas de tirar o sal da água, muitos desses lugares que não dá poços ou dá poço com um grande grau de salinização, tem esses equipamentos que são fibras, são pequenas membranas que inserem, faz reter o sal e poder ter água potável. Podemos seguir. Essas são cisternas, isso ajuda as pessoas a botar uma calha em torno do telhado e aproveitar essa água da chuva para o uso na casa. São 72 mil nós fizemos, estamos fazendo esse ano 35 mil, admitindo uma população rural por casa 5 pessoas, você veja a quantidade de pessoas que vão, ou o carro que transporta a água, despeja aí, e você faz o uso, deixa a família com mais de 2 meses de autossuficiência de água, não fica em segurança se vai chegar água, se não vai chegar água. E hoje esses carros que levam são monitorados por GPS, o que não acontecia antes, o que nos dá a segurança de não haver discriminação, porque a gente plota todas as casas naquela rota, prioriza os equipamentos comunitários e segue, né, o passo dele, faz o cheque se ele foi naquelas áreas, a tecnologia ajudando a gente a fazer um trabalho com critério republicano.